não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento. Palavra de Deus no livro de Gênesis 37, que diz assim, que sobre os sonhos de José. Aqui fala de um jovem temente a Deus, um jovem humilde, que aqui diz que sendo ainda jovem andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia más notícias dos seus irmãos, né? Ele apacentava ovelhas com os irmãos e ele trazia má notícias dos seus irmãos para o seu pai, porque eles se comportavam mal diante das circunstâncias. Aqui a palavra vai dizer que Israel, que era Jacó, ele amava mais a José, pois José, como vão dizer, ele se destacava mais em santidade e em obediência ao Senhor, ao seu pai, né? Que era o seu Senhor até então. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram e não podia falar com eles pacificamente, não podia falar com ele. Mas a palavra que se titula Os Sonhos de José, diz que José teve sonhos. O primeiro sonho era sobre os molhos, que ali vai leiturar. O segundo sonho viu o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante de mim. O sol e a lua era a mãe e o pai, e as 11 estrelas eram os 11 irmãos que ele tinha. E ele contou a seus pais, suas mães e seus irmãos esse sonho que ele teve. E seus irmãos o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. A palavra que Deus me traz nesta noite para trazer aos ouvintes, aos que me seguem no canal, é que José, ele era um sonhador, mas José ele foi muito invejado por causa dos seus sonhos, que ele tinha sonhos. Assim como todo ser humano tem um sonho, tem 2, 3 sonhos, e quer fazer a diferença. Todos queremos fazer. E o jovem, ele pensa que ele vai mudar o mundo, ele pensa que ele vai conseguir, e por muitas das vezes, em tantas situações que passa na vida, que somos invejados também, que somos caluniados, desprezados, assim como José foi, né? No momento que começou a sonhar e começou, né? Mas José, ele era obediente ao seu pai. Por quê? Porque quando o seu pai o chama, ele fala, eis-me aqui. Quando o seu pai manda ele ir com seus irmãos para ver como está indo o trabalho, como está indo as coisas, ele fala, eis-me aqui, estou indo. Porque José, ele trazia informações dos seus irmãos para o seu pai. E a palavra diz que os seus irmãos o vendem como escravo. Imagina só, com tantos sonhos para se cumprir, é vendido como escravo. E a palavra vai dizer que eles mentem ao pai. Bom, aqui está tudo, eu quero resumir, que acontecem muitas coisas e ele acaba indo trabalhar na casa de Potifar. E o seu senhor, por ver que Deus era com ele, e o seu senhor estava com José. E o Senhor estava com José. Senhor com maiúsculo quer dizer Deus, né? Estava com José e foi homem próspero. E estava na casa do seu senhor, que é minúscula, né? Que quer dizer homem. Quando está em maiúscula simboliza Deus, né? E o Senhor estava com ele.
e ele estava na casa do seu senhor, que era o egípcio. Vendo, pois, o Senhor, que Deus, que é o Senhor que estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, o que ele fez? José achou graça em seus olhos e serviu-os. Então ele pôs por mordomo da sua casa e o entregou em sua mão tudo o que tinha. E José mesmo, no capítulo aqui, diz que ele era filho, mas ele teve sonhos e ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos por inveja. Mas tudo fazia parte do cumprimento dos sonhos que Deus tinha com ele. E aqui diz que José, mesmo na casa de Potifar, ele foi fiel a Deus. E ele se negou em se deitar com a mulher de Potifar, pois ela olhou para ele e o quis. E por esta causa, ela diz que ele tentou se aproveitar dela, porque ele recusou, a se deitar com ela, porque ele quis ser fiel e correto diante do seu Senhor. E aqui diz que ele ainda fala que ele entregou tudo em suas mãos. Como que ele faria isso, em traí-lo desta forma? E esta mulher, ela calunia a José e José vai preso. Mas aqui é uma palavra que é muito interessante, que diz que mesmo José preso, Deus preparou uma situação aqui, uma situação com o copeiro e com o padeiro, para que eles fossem presos no mesmo lugar. E mesmo na prisão, José prosperava. Mesmo na prisão, José estava com Deus. E lá na prisão, José foi usado para interpretar sonhos na prisão, para o copeiro e para o padeiro. E ali está toda a história, que um morreu e o outro viveu. E o copeiro que ficou vivo, ele diz que quando ele saiu da prisão, ele não se lembrou de José, porque ele disse que ia se ajudar a José. Mesmo assim, ele não se lembrou. Mas o inimigo prepara situações. No 37, o inimigo preparou para ele ser vendido como escravo, para que seus sonhos morressem, No 37, versículo 15. Mas mesmo assim, José seguiu fiel, na casa de Potifar. Aí o inimigo preparou mais uma situação, uma calúnia. E mesmo assim, ele preparou um espírito de sedução, de adultério. Mas mesmo assim, ele seguiu fiel. E na prisão, ele seguiu fiel igual. E na prisão, Deus preparou outra situação para exaltar José. Mas, mesmo assim, veio outra situação para desanimar José e ele deixar de ser um sonhador. Mas na palavra diz que Deus preparou uma situação. Aqui diz que o faraó tem um sonho e ninguém podia interpretar o sonho de Faraó. Mas José, Deus preparou para ele interpretar esse sonho, que seria 7 anos de seca e 7 anos de bênçãos. E ali segue, E José é abençoado por Faraó, ele sai da prisão e Faraó coloca ele sobre todas as coisas do Egito e ele foi governador. Mas José, mesmo sendo governador, José, ele abençoa os seus irmãos e seus pais e seu pai. Por quê? Porque José, o amor dele estava pelos irmãos e estava pela obra. E nunca foi exaltação, porque muitos dizem, está sonhando porque quer se exaltar.
Está querendo mais porque quer se crer mais que seu próximo, mas muitas das vezes, simplesmente, ele sonhou, o inimigo preparou, mas ele venceu. Então, essa palavra que eu trago hoje é que mesmo em situações difíceis, Deus, Ele não quer que nós paremos de sonhar. Mesmo em situações difíceis, Deus não quer que a gente se desanima, porque teremos aflições por causa dos nossos sonhos, teremos dificuldades por causa das nossas metas, mas uma coisa eu tenho certeza disso, que Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Deus, Ele nunca vai nos deixar só. Porque aqui diz, e o Senhor estava com José. Então, mesmo José, toda a situação que passou, o Senhor sempre esteve com ele. E ele sempre foi próspero, na prisão, fora da prisão, com os irmãos, sem os irmãos. Deus nunca lhe abandonou. Nunca deixe de sonhar, pois Deus vai cumprir o propósito dele em sua vida. Amém?